Olá, vou fazer mais um resumo de um novo capítulo do livro As Chances de Renato. E hoje esse capítulo explica mais ou menos como. É porque o resumo é o resumo do resumo, né? E explica mais ou menos como é feito o trabalho que o Renato faz, que eu falei em alguns capítulos aí sobre o trabalho que ele vem fazendo com a Eugênia, com outras pessoas. A Eugênia também recebe orientação dele e auxilia outros espíritos de luz também. E o Renato deixa muito claro que nesse capítulo aí que é necessário haver um comprometimento do grupo, que é uma tríade, um envolvimento. Então nós vamos começar orientando assim. O que faz, no caso assim, o Renato, que é um espírito de luz? O Renato é como Jesus? Não, não é como Jesus. Ele não é ainda um espírito que lá da esfera crística, mas ele é imensamente superior a nós, a mortais, aqui nós, nós que estamos aqui encarnados. E ele é superior a muitos espíritos de luz também. Porque o Renato já está lá há muito tempo fazendo esse trabalho. E é um aprendizado, é uma prática como acontece aqui. Qual que é a função do Renato? A função do Renato é orientar o médium, o que na maioria das vezes é orientado por intuição, algumas vezes algumas vezes recebe a orientação verbal mesmo, que é muito legal, né? É a que eu gosto mais, mas não é do jeito que a gente quer. E, o Renato, ele não faria nada sem a permissão de Jesus. Não faria nada. O médium não faz nada sem a permissão do Espírito de Luz e de Jesus. E o assistido fica aí à mercê de todo mundo. Então, o Renato vai fazer o quê? Vai dar todas essas orientações para o médium, que muitas vezes não tem condição de cumprir. Porque às vezes tem, por exemplo, vamos supor, ele fala para o médium que vai tratar uma pessoa, ele tem que estar sempre tranquilo, calmo, tem que ter cuidado dos pensamentos, até dos pensamentos dele. Tem que ter uma alimentação mais leve no dia que ele vai trabalhar com isso. Ele vai ficar algumas horas sem comer, tipo assim, vamos supor, 4 horas. Então eu recebo uma orientação, eu vou trabalhar com um espírito de luz para atender. Ele fala para mim, você tem que ficar 4 horas sem se alimentar. Nesse dia você não vai comer assim, principalmente eu que como muito, sou muito comilona. Eu tenho que dar uma moderada ali. E ver, não vou comer 2 pratos de feijoada para depois ir cuidar de uma pessoa que está doente. Não posso fazer isso. E muitas vezes a gente não dá conta de fazer de cumprir essa exigência. Vamos chamar de exigência aqui, porque é uma exigência. E muitas vezes a pessoa trabalha fora e ela encontra problemas, justamente naquele dia, que é o dia que ela vai fazer esse trabalho, ela encontra problemas no serviço. E ela fica nervosa. É legal? Não é legal. Então ela tem que estar bem preparada para não deixar que os problemas cheguem nela. O problema veio aqui e barrou. Tem que ser assim, mas nem sempre consegue. Os pensamentos, muitas vezes eu estou lá dirigindo, alguém passa, cruza na minha frente, eu tenho que dar aquela freada, qualquer coisa assim, e eu ou falo um palavrão ou penso um palavrão pelo menos. E E aí, eu cumpri tudo que ele pediu? Não cumpri. Mas mesmo assim, eu tenho que ir lá fazer o atendimento. Eu vou dar mais trabalho pro espírito de luz, para aquele que eu estou trabalhando com ele. Então, eu vou trabalhar com o Renato.
Eu vou dar muito trabalho para o Renato se eu não cumprir as exigências que ele pediu. Mas ele vai deixar de trabalhar comigo, ele vai deixar de me dar as instruções, de atender aquele assistido por minha causa? Não, ele não vai deixar. Mas seria melhor se eu cumprisse com a minha parte. E o assistido? Ah, o assistido não tem que fazer nada? Tem. Ele tem todas as orientações do médium, né, que está ali intermediando esse relacionamento. E às vezes você fala para a pessoa: olha, se você usa drogas ilícitas, não use. Esse dia você não pode usar, você fica ali pelo menos 24 horas sem usar, até você se acostumar e se livrar disso. Você fuma, você tem o hábito de ingerir bebidas alcoólicas, não pode ingerir. Pelo menos fica ali, você não consegue ficar sem fumar, fica pelo menos ali 6 horas sem fumar, fica ali pelo menos 24 horas sem ingerir bebida alcoólica. A pessoa vai receber da mesma forma o atendimento se ela usou droga 24 horas atrás, se ela bebeu, se ela fumou. Não, ela não vai receber da mesma forma do que se ela tivesse se privado de tudo isso. Se ela tivesse com o corpo mais limpo, ela seria melhor atendida, ela receberia a graça, vamos chamar de graça aqui, muito melhor, em muito maior proporção. E muitas vezes a pessoa acha que é um milagre, né? Bom, eu vou lá, tá lá trabalhando o Renato, a Fátima, e eu vou lá e acontece um milagre. Fica tudo resolvido. Lê do engano. A pessoa precisa ter merecimento, precisa ali cumprir com as normas. E lembra do Chico Xavier, meu ídolo? Meu ídolo Chico Xavier, que o mentor dele falava que ele precisava de 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Então, e realmente, gente, tudo depende de disciplina. Então, se o assistido não tiver disciplina, não ouviu o que o médium disse, como que ele quer receber a graça? Como que ele quer ser atendido? Como que ele quer uma cirurgia espiritual? Como que ele quer a cura de uma doença? Como ele quer melhorar emocionalmente, mentalmente? Não tem como. Então, a pessoa recebe graça em todas as religiões. Não precisa ser num centro espírita, não precisa ser assim, Porque, na verdade, gente, muitas vezes eu vou pedir uma ajuda para um santo lá. Bom, eu vou pedir. Nós estamos perto do. Qual que é o santo que nós estamos mais próximo? Eu não sei, mas eu me lembro de São Pedro, que está aí perto. Vou pedir uma ajuda para São Pedro. E aí, é São Pedro que vai me atender? Pois é. Pode ser um espírito de luz, amigo, um espírito de um parente que já desencarnou há muito tempo e tá ali e tem essa condição de atender, e você vai ser atendido. Simples assim. Então, gente, um abraço, até o próximo vídeo.